Você já ouviu falar da super quarta? Esse é um dos dias mais importantes da economia mundial. Sim, na super quarta é decidido dois elementos, dois indicadores, dois índices que impactam diretamente no meu, no seu, nos nossos investimentos e no nosso dia a dia. Fica até o final que eu vou te explicar exatamente como é isso e como funciona. Se você gosta desse tipo de assunto, já deixa o seu like aqui, já dá o joinha, se inscreve no canal se você não for inscrito, porque tem muito conteúdo por aqui de interesse para você no seu dia a dia, hein? Mas afinal, o que é a super quarta? Super quarta, como o nome diz, é uma quarta-feira, uma data específica onde a maior economia do mundo e o Brasil definem a sua taxa de juros, a nossa chamada Selic aqui, né? Quando essa taxa é decidida, quando essa taxa ela é divulgada, o mercado vai se precificar em relação a ela. Os empréstimos que são feitos, os juros que são pagos, aqui no nosso caso pelo Tesouro Direto, ou lá nos Estados Unidos pelo chamado T10, que é o maior tesouro direto do mundo, né, por assim dizer, é o americano. Para você ter ideia, o Brasil investe lá. Então define-se essas taxas e o dinheiro do mundo, esse dinheiro que a gente sabe que é muito volátil, que ele muda de mãos no apertar de um botão, passa a se direcionar de um lado para o outro. Uma taxa de juros mais elevada, como é o caso aqui do Brasil, acaba sendo mais contracionista. Ela impede que a economia cresça, porque os juros que a gente paga nos carnezinhos, o crediário, os juros quando você vai pegar um empréstimo no banco, os juros do cartão, acaba ficando mais caro, desestimulando a inflação, desestimulando o consumo e reduzindo a inflação. Quando está mais barato, que é o que deve acontecer nos Estados Unidos, por exemplo, agora nessa próxima reunião, já é o contrário. Juros mais baratos favorecem com que as pessoas peguem dinheiro emprestado para investir, comprar bens, reformar a casa, então favorece que a economia como um todo cresça. A taxa de juros é uma ferramenta extremamente importante, talvez o melhor remédio que os bancos centrais do mundo como um todo têm para controlar a inflação. A gente viu que depois de 2020 a inflação disparou em todo quanto é lugar, no mundo inteiro. A gente teve, devido à falta de componentes, devido à falta, de semicondutores, devido à falta de container para transportar produtos, enfim, devido a uma série de coisas que aconteceu, a gente viu o preço subindo muito. Os bancos centrais, então, tiveram que sair. Estados Unidos, por exemplo, trabalhava com 2% para 5%. O Brasil, que trabalhava também com taxas extremamente baixas, subiu para 2 dígitos. E agora, para controlar a inflação. E agora, com a inflação controlada, os Estados Unidos tende a diminuir porque ele quer voltar a crescer, ele quer voltar a gerar empregos, gerar produção, enfim, vai utilizar essa arma, que serve tanto para controlar a inflação, quanto para estimular o consumo e a produção. Entender esses fundamentos econômicos é fundamental para que você consiga fazer bons investimentos, seja em day trade, seja em fundos imobiliários, seja em ações, não importa onde, renda fixa. Quando você entende qual o ciclo que a gente está vivendo, expansionista, contracionista, quando você entende como é que tem essa relação PIB, inflação, juros, quando você entende tudo isso, fica mais fácil para você investir. Então eu vou deixar aqui na legenda link para os meus treinamentos, aonde lá dentro sempre tem um módulo onde a gente fala exatamente de macroeconomia para que você consiga entender o que está acontecendo no nível maior para depois fazer os seus investimentos. Agora que você sabe que a super quarta é esse momento extremamente importante, como é que os bancos centrais eles definem essa taxa? Que é o que acontece na terça e na quarta, onde a quarta é a divulgação. Então, existem reuniões que acontecem em 2 dias, de terça e quarta, onde membros de um comitê, aqui no Brasil é o Copom, lá nos Estados Unidos é o FONC, então são comitês onde tem quantidade de membros, que os membros votam, discutem, até chegar a um consenso por votação de quanto que será essa taxa de juros. Aqui no Brasil, são 9 membros que são do Banco Central. O presidente do Banco Central tem um voto igual ao de todo mundo, mas em caso de empate, ele tem o poder de desempatar. Uma vez que esses membros se reúnem, eles vão olhar como que anda a economia do país, as perspectivas e principalmente como que o país está em relação às suas metas. A meta de inflação é algo que o Banco Central persegue ali a ferro e fogo. Se ele vê uma tendência na inflação aumentar, ele pode utilizar sim a ferramenta
né, de aumento da taxa de juros. A gente está aqui vivendo um momento, é uma véspera, é o primeiro dia da reunião, aonde provavelmente haverá um aumento da taxa de juros, uma vez que o Banco Central está vendo a possibilidade da inflação aumentar, né, e com isso ele deve utilizar esse remédio. Se ele vê que a inflação está sob controle, mas que ele precisa aumentar a produção interna através olhando o PIB, que é o Produto Interno Bruto, olhando o emprego, ele pode fazer o contrário, abaixar os juros para estimular que as empresas produzam mais, então elas contratam mais, melhora a situação do emprego, né? Uma vez que a inflação está controlada, você tem mais gente produzindo, mais gente trabalhando, mais gente empregada, mais gente recebendo salário que vai consumir, né, dessas mesmas empresas e fazer com que o mercado ele consiga, né, crescer, que o nosso país cresça. Não se adianta simplesmente falar assim, então beleza, então vou baixar a taxa de juros que o país cresce. Isso não acontece porque se você não tiver a inflação controlada, você vai acabar entrando num processo de hiperinflação. Aí o tiro sai pela culatra. Então é um remédio que tem que ser tomado, tem que ser dado, né, para o paciente, no caso o Brasil, em doses homeopáticas e sem que você tem que ir avaliando a cada mudança para cima ou para baixo como que o mercado responde. E a resposta não é imediata, demoram meses para a gente conseguir ver o que acontece. Então o Banco Central tem que estar sempre uma visão muito antecipada de como que vai estar lá na frente para tomar o remédio agora, para que o paciente não sofra lá na frente. Tá, agora a gente já sabe que é a super quarta, mas o que tem a ver, sei lá, e aqui no Brasil, como é que isso impacta? Além da taxa de juros, que você já entendeu como é que funciona, a super quarta vai equilibrar ou desequilibrar, dependendo de como ela venha, um elemento chamado diferencial de juros. Isso é para o investidor, é o que mais importa, né? O diferencial de juros ele vai determinar quanto que o cara pega um capital emprestado lá nos Estados Unidos, por exemplo. Então, a gente está na iminência de corte nos juros lá, vai ficar mais barato pegar o dinheiro emprestado lá, e a gente está em iminência de alta aqui no Brasil. Então, o cara pega um dinheiro, digamos que ele vai lá e pega 100 mil dólares emprestado nos Estados Unidos, a taxa suposta aqui de 3%. Vem aqui no Brasil, traz esses 100 mil dólares e aplica numa renda fixa, numa taxa de 12%. Ele tem um diferencial de juros de 9%. A conta não é tão simples assim porque tem inflação, tem o risco Brasil, tem outros elementos aí, então não é esse 9% livre não. Mas quanto maior for essa diferença, mais interessante fica para o investidor vir trazer esse capital para o Brasil e correr o risco Brasil. Quanto mais dinheiro circular no Brasil, mais barato tende a ficar o dólar, o que prejudica os exportadores. Maior vai ser os juros que o Brasil vai pagar, porque o Brasil que é quem paga, né, esses especuladores, essa turma que manda o dinheiro para cá. E pior fica a conta pública. Então, os juros elevados têm um grande preço, os juros baixos têm um grande preço. Encontrar o equilíbrio é a missão do Banco Central. Então, você está me dizendo que dependendo do resultado da super quarta é melhor ir para a bolsa ou ficar na renda fixa? Exatamente, pequeno gafanhoto. É isso mesmo. Se o juros está elevado, você começa a ter mais interesse das pessoas em pegar o seu dinheiro, tirar do mercado, tirar de compra de imóveis, tirar de trocar de carro, tirar disso tudo para deixar a parada ali no banco para receber um juros interessante, 12% ao mês é algo muito interessante, do que arriscar na bolsa de valores ou qualquer outro tipo de investimento em renda variável que acaba trazendo um risco atrelado. Então, para você investir numa renda variável, ela tem que dar muito mais do que os 12% da renda fixa. Isso vai deixar então os investidores sempre com aquela pergunta, o que é melhor? Arriscar e poder ganhar mais, só quanto maior, né, quanto maior o risco, maior a possibilidade de ganho, mas também tem a possibilidade de perda, ou ficar tranquilinho ali na renda fixa. Então, toda vez que você ouvir falar de super quarta, agora você sabe o que vai acontecer nesse dia, como isso impacta nos seus investimentos e como isso impacta no seu dia a dia, como isso impacta em suas compras. E se você assistiu até aqui é porque você gostou desse conteúdo. Então, se você não deu like, faça isso agora. Se você não está inscrito, se inscreva aqui no canal, porque tem muito conteúdo sobre finanças, investimentos e mercado financeiro de forma geral.